Boa noite. Boa noite. Estamos iniciando, a nossa palestra de hoje. O Centro Espírito Doutor Vicente Menezes. Quem palestra de hoje é o Cícero Magellan. Ele é do Centro Espírito André Luiz, que fica lá no Novo Argumento. O tema é a obsessão analisada por Allan Kardec. Na próxima terça, o tema da palestra é a lei do trabalho e a evolução do espírito. É com Fernando Oliveira. O Fernando é do Centro Espírita Pedro Apóstolo de Jesus. A gente, a casa abre aberta por 3 dias, na terça, na quinta e aos domingos. Na terça-feira, a gente inicia às 17 horas o estudo do livro dos médios. Aí tem atendimento fraterno, a partir das 18 horas, às 18h30, nós temos um atendimento espiritual, AE, e às 19h30 nós temos a nossa palestra pública. Nas quinta-feiras, nós casamos com 3 grupos de estudo. Às 18 horas, com o livro dos espíritos. Aí às 19h15, ele não vai ter estudo desse segundo grupo, nessa quinta, que vai ser uma atividade interna, mas na primeira quinta-feira de maio vai começar a leitura do livro, o estudo do livro No Invisível de Leon Denis. E às 20h40 a gente está dando continuidade ao livro Obras Próximas, que faz parte da codificação. A palavra não é mais codificação, é leitura básica, do Espiritismo. Esse grupo espírita está finalizando, mas ainda falta alguns dias. Aos domingos, às 16 horas, tem um outro grupo de estudo do Livro dos Espíritos. E às 17 horas nós temos o nosso Evangelho, a carta do Evangelho, que é um grupo completamente diferente, mas é um grupo que sempre se repete, são mais as outras pessoas que vêm hoje. Vocês são convidados, se quiserem participar. Tem sempre alguém da casa, um convidado que faz a mediação do Evangelho. Então, nós temos, a biblioteca, está lá embaixo, portinha aberta. Quem tiver interesse de procurar um livro para ler, a gente dá orienta como é que faz para poder tirar o livro. Na promoção social, a gente tem uma atividade chamada Café com Evangelho, que a gente trabalha com os idosos, nas imediações da nossa casa. Tem algumas pessoas da rede da muda, algumas pessoas da nossa audiência e outras pessoas de outros endereços mais próximos da nossa casa. Esse Café com o Evangelho vai acontecer em maio, no dia 18 de maio. A gente fica durante o ano, um mês, recebendo doações naquela caixa lá embaixo que a gente chama também do quilo. Que a gente faz, as cestas básicas, monta. É feito café e é feito também um estudo do Evangelho, mediação desse Evangelho. É um grupo de idosos que são pessoas evangélicas, católicas e espíritas. Então, o mediador, ele abre o texto assim, de uma maneira assim. Não que ele não vai falar da nossa doutrina, mas é muito bom a discussão, a mediação feita pelo José Gomes. Aí a gente tem Bazar Beneficente, que vai acontecer no dia 4 e 11 de maio. Quem quiser participar ou fazer divulgação, ou trazer também doações, a gente não está recebendo. E agora eu vou chamar o seu Luiz para ele fazer a nossa prece inicial. E logo após a prece inicial, aí o irmão Cícero vai fazer a nossa palestra. Boa noite, seu novo bebê. Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Jesus, amado e divino Mestre, que tua paz, que tua luz, com a bênção de nosso Pai Celestial, esteja conosco. Estamos, Jesus, nessa noite, buscando, Senhor, o auxílio. Estamos buscando, Senhor, estamos também trazendo auxílio, Senhor, nós encarnados e desencarnados.
paz esteja conosco, Jesus. Ó Mestre divino, livra-nos do mal, Jesus. Que nenhum mal venhamos a praticar contra o nosso próximo, nem mesmo intenção. Que possamos, Senhor, perdoar aqueles que nos ofenderam, nos ofendem. Pedir perdão àqueles que nós ofendemos hoje estamos ofendendo, Senhor. Que possamos ter nossos irmãos necessitados de amor, assim como nós também estamos e somos, Senhor. Que possamos afastar de nossos corações e nossas mentes todos os sentimentos, Senhor, que traz dores, sofrimentos ao nosso próximo. Que tenhamos, possamos preencher nossos corações, nossos mentes, Senhor, com o teu amor, com a tua luz, com a caridade, a fé e a esperança, Senhor. Que o nosso irmão vai fazer a palestra nessa noite, receba todas as luzes, que venha toda a oportunidade de fazer uma mensagem de muito amor e muita paz para todos nós, e que caia bem fundo em nossos corações, nossas mentes, Jesus. Que possamos retornarmos aos nossos lares com paz, com luz, e levando essas luzes e repartir com aqueles que encontraram o nosso caminho, não somente hoje, Jesus, mas eu te peço, Jesus, uma vez, dos lares de todos nós que estamos aqui presentes, de todos que fazem esta casa, que não, ou que frequentam e estão podendo poder vir nessa noite, que seus lares, seus familiares recebam essa bênção, essa luz que está descendo nesse instante. Que assim seja. Assim seja. Meus amigos e irmãos, boa noite. Boa noite. Eu queria estar aqui com vocês mais uma vez para falar desse tema. É a primeira vez que eu estou dando um tema aqui em cima, acho que é o São Reforma, o centro está lindo, como sempre, iluminado, bonito, coisa boa estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre obsessão, do ponto de vista de Allan Kardec. Nós vamos tratar de como Kardec compreende a obsessão. Vou dar o foco, serão dois aspectos, tem que voltar um pouquinho. As causas da obsessão e o meio de combate. Toda a minha fala vai ser baseada na Revista Espírita de 1862, no artigo que está no mês de dezembro, chamado Estudo sobre os processos de Morzine. Morzine era uma cidade, localidade na França, que estava sendo, de repente, foi invadido, tomado de obsessão. Foi uma obsessão coletiva, Então, vários pontos vários aspectos foram, várias pessoas estavam possessas. O Kardec analisa esse texto, serão 5 grandes artigos, onde ele vai analisando ponto a ponto, mas esse é o primeiro que ele faz a abordagem geral. Então, eu vou trabalhar com vocês esses pontos, espero que instigue-os a, em casa, depois procurar o texto, ler. Obsessão é um assunto que precisa ser muito trabalhado, muito entendido nas casas espíritas, porque realmente é algo que tem uma importância capital no nosso mundo. O aumento dos quadros obsessivos é notório. Precisamos estar preparados enquanto grupos. Primeiro a gente precisa entender e precisa trabalhar os grupos estarem preparados. O nosso grupo, que eu no momento estou presidindo, que é o Centro Espírita André Luiz, ele tem por característica a sua ênfase nos tratos das obsessões. Nós somos um grupo que assim, tem por característica principal o trato de obsessão, não apenas como tratar em si, mas compreender, tentar tirar as lições necessárias. Então a gente vai tentar conversar, esperamos que possa ser útil ao grupo, possa ser útil a quem esteja assistindo de casa.
Vamos lá. Causas da obsessão e meio de combate. Vou precisar de meu assistente agora. Vamos lá. Não está o texto na íntegra, tá? Eu peguei apenas alguns pontos. O primeiro ponto acerca do qual é importante compenetrar-se é o da natureza dos espíritos do ponto de vista moral. Eu quis fazer essa abertura, por quê? Porque no Espiritismo a gente analisa sempre o espírito do ponto de vista moral. Por quê? Porque da essência do espírito nós não temos condição de fazer análise alguma. Ele escapa a todos os nossos meios de aferição. Não tem como a gente entender o que é um espírito. Não adianta perguntar qual é a natureza íntima do espírito, porque nós não conhecemos, nós não sabemos. Mas do ponto de vista moral, nós podemos saber sim quem são os espíritos que nos cercam, quem são os espíritos que estão nos influenciar. Isso é muito importante. Por isso que o Kardec vai dizer que é importante compenetrar-se é o da natureza dos espíritos do ponto de vista moral. Só do ponto de vista moral que nos interessa. Aqui eu fiz esse destaque porque se tiver médiums do grupo, o pessoal que estiver em casa assistindo, se for médium, aqui eu já queria quebrar um dos grandes preconceitos. É muito comum as pessoas atentarem a um detalhe, não atentarem a um detalhe. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, e não sendo bons todos os homens, não é racional admitir-se que o espírito de um perverso que súbito se transforme. Então, o que Kardec está dizendo? Nós não nos transformamos do dia para a noite. Homens ou espíritos, nós não nos transformamos de um dia para a noite. Ninguém acorda, sou bom, já estou bom. Ou então, o perverso se torna bom. Muda. É um processo de transformação, de mudança. Isso precisa ficar muito claro para todos nós. Nós estamos em processo de transformação. A cada dia uma nova vitória, a cada dia uma transformação. Ninguém muda de uma vez. Esse sonho de uma transformação de uma hora para outra, a gente tem que baixar a bola, não é assim que ocorre. E isso também vale para os espíritos, porque é muito comum as pessoas pensarem assim: se eu levar o meu nome para uma reunião e o espírito lá se comunicar em uma sessão, esse espírito vai se transformar? Não ocorre isso. Isso é uma ilusão. É um processo, veja, não ocorre de súbito. Eu coloquei isso aí para provocar, porque como a gente vai falar de obsessão, necessariamente a gente tem que falar das reuniões, onde esses processos ocorrem, as sessões que ocorrem, e é muito comum nós estarmos sendo enganados nos nossos grupos mediúnicos com espíritos que começam muito mal, chegam com raiva, com ódio, depois de 15 minutos já estão dando conselhos, dizendo que mudaram, que se transformaram. Isso é uma ilusão, isso a gente precisa acordar. Nenhum processo obsessivo termina de uma hora para outra. Continuando. Aí o Kardec primeiro ele vai descrever a Terra. Sendo a Terra um mundo inferior, isto é, pouco adiantado, resulta que a imensa maioria dos espíritos que a povoam, tanto no estado errante quanto encarnado, deve compor-se de espíritos imperfeitos, que fazem mais mal que bem. Daí a predominância do mal na Terra. Ora, sendo a Terra ao mesmo tempo um mundo de expiação, é o contato do mal que torna os homens infelizes, pois se todos os homens fossem bons, todos seriam felizes. Primeiro ponto, Kardec esclarece o mundo que nós estamos. Nós estamos num mundo inferior, numa escala assim de ascensão proposta pelos espíritos. Kardec colocou 5 grandes grupos do ponto de vista moral de planetas. Nós somos o segundo de baixo para cima. Nós só perdemos para os mundos primitivos. Nós só ganhamos dos mundos primitivos. Então nós somos um mundo muito imperfeito. E a maioria dos homens, dos encarnados do nosso planeta, são encarnados imperfeitos, atrasados, viciosos. Somos nós. Não adianta a gente negar, pensar que está no paraíso. Não é. O que tem é que nós estamos, esses espíritos imperfeitos encarnados, atraem outros espíritos maus também que nos cercam. Então,
Primeiro fato que tem que deixar claro: mundo de provas e expiações, encarnados, imperfeitos, cheios de vícios, companhias espirituais, a mesma. É tão certo isso que Jesus só nos deixou 2 recomendações para enquanto estivermos nesse planeta. Ele só deu 2 recomendações para quando a gente vai encarnado. Ele só nos deixou 2 regras de conduta: orai e vigiai para não cairdes em tentação. São 2 os procedimentos que Jesus nos propõe. Então, mundo imperfeito. Continuando. Sabemos, aqui ele vai começar a tratar tecnicamente. É muito importante a gente entender isso. Porque a obsessão vai precisar, se a gente entender isso, vai ficar mais fácil da gente entender o processo obsessivo. Sabemos que os espíritos são revestidos de um envoltório vaporoso, que lhe forma um verdadeiro corpo fluídico, ao qual damos o nome de perispírito. Então, nós temos um corpo, nós somos um espírito encarnado em um corpo. Mas entre o nosso corpo e o nosso espírito, nós temos um corpo vaporoso, chamado perispírito. Esse corpo vaporoso, ele continua após a morte. Então, quando morremos, o que nos resta é o espírito e o perispírito. Quando estamos encarnados, somos 3: espírito, perispírito e a matéria. Ok? É muito importante o perispírito, entender o perispírito é muito importante. Mas esse perispírito não é confinado no corpo como numa caixa. O perispírito não fica preso na caixa, dentro do nosso corpo. Por sua natureza fluídica, ele irradia exteriormente e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera, como o vapor que dele se desprende. Então, nosso perispírito, ele não está preso aqui nos limites que a pele impõe. Não é como se a pele impusesse assim, não. O limite até aqui é o meu corpo, e aí depois da pele o perispírito é mais aprofundado do espírito. Não. O perispírito, ele se expande, ele passa desse corpo. Eu até brinco, não é minha barriga que cresceu, foi o perispírito que se expandiu, mas é verdade, o perispírito, ele se expande porque ele é fluídico, ele é um vapor, ele se espalha além do corpo. Isso é muito importante, gente, formando uma atmosfera em torno de nós. O nosso perispírito nos envolve como uma fumacinha, para a gente tentar se entender, uma atmosfera em torno de cada um de nós. Mas o vapor que se desprende de um corpo malsão é igualmente malsão, acre e nauseabundo, o que infecta o ar dos lugares onde se reúnem muitas pessoas malsãs. Assim como esse vapor é impregnado das qualidades do corpo, o perispírito é impregnado das qualidades, ou seja, do pensamento do espírito, e irradia tais qualidades em torno do corpo. Então, o que acontece? O nosso corpo, o nosso perispírito se irradia, forma uma atmosfera. Mas essa atmosfera não é neutra. Essa atmosfera, ela tem as características dos nossos pensamentos. Pensamentos saudáveis vão gerar uma atmosfera em torno de nós saudável. Pensamentos doentios, tristes, vai gerar em torno de nós uma atmosfera doentia, triste, a ponto de, ao ter contato uns com os outros, nós percebermos a atmosfera fluídica de cada um. Alguns com maior grau de sensibilidade, outros com um grau menor de sensibilidade. Então é muito importante a gente saber dessa questão da atmosfera espiritual que envolve a todos nós. E essa atmosfera reflete nitidamente o nosso mundo interno. Ok? Próximo. Agora, olha isso aqui como é interessante para a gente entender a dinâmica. Suponhamos agora 2 pessoas próximas uma da outra, cada qual envolvida por sua atmosfera perispiritual.
Permitamos-nos o neologismo, pede Kardec. Esses dois fluidos põem-se em contato e se penetram um no outro. Se eles forem de natureza antipática, repelem-se, e os dois indivíduos sentirão uma espécie de mal-estar ao se aproximarem um do outro sem se darem conta disso. Se, ao contrário, forem movidos por um sentimento bom e benevolente, carregarão consigo um pensamento benevolente que atrai. E é por isso que duas pessoas se compreendem e se adivinham sem se falarem. Então, Kardec vai dar um exemplo da utilização dessa atmosfera espiritual. A minha atmosfera, em torno de mim, reflete os meus pensamentos. Quando eu entro em contato com uma pessoa que tem pensamentos absolutamente contrários ao meu, que tem padrões de pensamentos diferentes, o que é que acontece? Um choque, uma antipatia fluídica. A gente vai ter, se repele, não dá certo. É aquilo que o pessoal usa, né, na linguagem, como dizer, o santo não bateu. É a atmosfera fluídica que não deu certo. Se a atmosfera fluídica, ao contrário, se forem pessoas do pensamento do bem, benevolentes, indulgentes, são pessoas que a gente gosta de estar, a atmosfera fluídica une, aí você tem uma ligação fluídica. É muito importante estabelecer ligações fluídicas, por exemplo, na aplicação do passe, do magnetismo. Você ter pela pessoa a quem você vai direcionar aquele passe uma vontade de vê-la curada, uma vontade de vê-la melhor. E você estabelece esse vínculo. Mas veja que se a pessoa não estiver na mesma atmosfera, ela pode repelir o passe que está recebendo. Ela simplesmente pode não aceitar, não absorver. Por quê? Porque ela precisa ter esse envolvimento fluídico. Lógico, ela tem que ver qual a causa. E a gente vai no final também trabalhar esse aspecto. Mas aqui a gente vê esse caminho do como é que se dá as simpatias e antipatias que se envolvem através da relação fluídica do perispírito, através do perispírito. Para quem conhece o magnetismo, e para aplicar magnetismo, os magnetizadores clássicos, eles passam algum tempo estabelecendo relação fluídica, que eles ficam, às vezes, 5, 10, 15 minutos só segurando a mão da pessoa. Isso é estabelecendo relação fluídica, para que a pessoa se envolva fluidicamente. Ela fica olhando nos olhos, estabelecendo, só segurando as mãos. Aí nem começou a aplicação do magnetismo. É para quê? Para ter envolvimento fluídico, né? Vamos continuar? O fluido perispiritual encarnado é, pois, acionado pelo espírito. Quem aciona é o espírito do próprio encarnado. O meu espírito aciona o meu fluido. O meu fluido é acionado pelos meus pensamentos. Então é sempre o espírito. Se por sua vontade o espírito, por assim dizer, dardeja raios sobre outro indivíduo, os raios penetram. Então eu posso olhar para uma pessoa e envolvê-la, dardejar dardos, como ele fala, né? Raios. Então eu envolvo aquela pessoa com o meu pensamento. O meu perispírito se expande, o fluido sai de mim e envolve a pessoa. Daí a ação magnética mais ou menos poderosa, conforme a vontade. Por isso que quando você vai aplicar o passe a alguém, pessoal, ou quem já está estudando magnetismo, o primeiro ponto, ter vontade, você tem que querer, você tem que olhar para a pessoa e dizer, olha, você vai ficar boa. Agora se você vai lá, talvez você fique boa, assim, não sei. Se você for com essa dúvida, esse negócio não vai funcionar. Você tem que dizer, olha, depende da vontade de Deus, mas do que me cabe, eu vou fazer. Agora, se Deus disser que não dá, aí já é outro departamento que não cabe mais a mim. Mas eu tenho que ter vontade de ajudar. É só olhar a prece para o médium curador, que é uma prece curtinha, que tem lá nas obsessões, no final do Evangelho, são 3 preces para em caso de obsessão. Uma, para ser dito
pelo obsediado, outra para ser dita em favor do obsediado, quando eu faço por mim, e quando eu vou aplicar o magnetismo, ele começa assim: eu indigno que sou, da primeira forma eu sou indigno, é verdade, eu sou imperfeito, mas com a tua força, Senhor, você pede a ajuda do anjo da guarda e diz: você vai ficar curado, em nome de Deus você vai ficar curado. Se a cura vai se realizar, aí tem outros elementos, tem a história da pessoa, a necessidade, outro, mas eu tenho que ir com essa vontade. É a mesma coisa, o médico vai fazer uma cirurgia, ele tem que fazer a cirurgia por vontade de que aquela cirurgia dê certo, né? Se ele for assim, eu não sei se eu faço ou se eu não faço, esse negócio não vai funcionar. Então tem que ter vontade, mais ou menos bem fazer. Então, daí a ação magnética mais ou menos poderosa conforme a vontade, mais ou menos bem fazer conforme sejam esses raios de natureza melhor ou pior, mais ou menos vivificante, porque eles podem, por sua ação, penetrar os órgãos e, em certos casos, restabelecer o estado normal. Sabe-se qual é a influência das qualidades morais do magnetizador. Então, veja, ele tem que ser mais ou menos poderoso, depende de quê? Da vontade. Benfazejo depende da natureza dos raios que eu envio, depende dos meus pensamentos, do meu mundo íntimo. E aí eu vou envolver os órgãos daquela pessoa para curá-la, através da imposição de mãos, da aplicação do chamado passe. Aí, você estuda magnetismo, melhora a sua técnica, os procedimentos, mas é isso aqui, ó, que as rezadeiras fazem, benzedeiras, é isso aqui, é envolver com vontade, em nome de Deus, querendo o bem das pessoas. Continuando. Isso é o encarnado, ali é o encarnado. Esse processo é o encarnado para o encarnado. Agora, veja, se o espírito quer agir sobre uma pessoa, dela se aproxima e envolve-a, por assim dizer, com o seu perispírito como se fosse um manto. Aqui a gente está começando a ver o processo do espírito. O espírito envolve a pessoa como se fosse um manto. A gente sente, às vezes, por relatos, é como se tivesse um aperto no coração. Às vezes fica frio a coisa. A gente sente assim, é notório que do nada houve uma mudança, que aconteceu você sentiu alguma coisa diferente. Então ele continua dizendo: os fluidos se penetram. Ele jogou o manto por cima, os fluidos se penetram. Os dois pensamentos e as duas vontades se confundem. Você quer levantar e o Espírito diz: fique onde você está, não saia de casa. As duas vontades se confundem. E então o Espírito pode servir-se daquele corpo como se for o seu próprio. Faça-o agir à sua vontade, falar, escrever, desenhar, etc. Esses são os médios. Se o Espírito for bom, eu acabei de escrever mais ação do mau Espírito, Se o Espírito for bom, sua ação será suave e benéfica, e ele só provocará boas coisas, porque esse processo de envolvimento tanto serve para os bons quanto para os maus espíritos. O resultado é que a gente vê quem é quem, pelo resultado. Se for mal, provocará maldades. Se for perverso e maldoso, ele constrange como numa armadilha, paralisa até mesmo a vontade e a razão, que abafa sobre seus fluidos, assim como se apaga o fogo sobre um lençol d'água. Incita-o a pensar, a falar e agir por ele, conduzindo contra sua vontade a atos extravagantes ou ridículos. Numa palavra, ele magnetiza o indivíduo e leva a uma espécie de catalepsia moral, transformando-o em um instrumento certo de sua vontade. Tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação, que se mostra em diversos graus de intensidade. Então, o espírito começa envolvendo a pessoa na tristeza, vai dominando, vai tomando conta do terreno, vai começando a decidir por você. Começa, não, hoje eu não vou para as atividades normais, Não, hoje eu não quero, hoje eu estou sem ânimo, hoje eu não estou bem. E ele vai constrangendo. Ele quer ganhar força. Ele quer ganhar tal força a ponto de impor essa espécie de catalepsia moral. Algumas pessoas perdem vontades
que você diz assim, mas como? Por exemplo, de se alimentar. Ela já não se alimenta, ela já não se levanta, ela não vê graça no mundo. O dia pode estar lindo como for, não tem nada que faça. E aí é que a gente vai terer que tratar outros aspectos, que é chamado a loucura obsessional, que hoje em dia a gente tem que discutir muito bem a questão da depressão, porque você tem a depressão causada por outros elementos, né, que você tem às vezes uma certa falta de alguns componentes químicos que o corpo não produz. Quando você toma determinadas substâncias, o seu corpo reage, ok, tá tudo tranquilo. Às vezes você tem tristezas que são suas, eu tenho certas insatisfações pessoais, e outras são realmente depressões provocadas por espíritos. O espírito provoca. Não dá para você dizer, o meu caso é esse, é aquele. Você tem que ir sempre pelas duas vias, né? Você vai pela via medicamentosa, da medicina normal, que a gente chama de medicina ordinária, faça seus exames, veja como é que você está, mas olha o caminho da espiritualidade. O espiritismo tem uma proposta metodológica de tratar as depressões quando for obsessional, quando for provocado pelo espírito. Ele vai tratar lá no final de como se faz isso, mas o espiritismo tem. Estou querendo dizer que são esferas diferentes para quem está em casa ou aqui, não pense que a gente está dizendo assim, então você está querendo falar que os tratamentos da ciência oficial eles não funcionam. Não é isso. A gente está falando que um espírito pode provocar uma depressão. E nós temos vários casos. Já tratamos casos de depressão obsessional no nosso grupo. Tratamos um caso de um rapaz que ele batia a cabeça na parede porque ele não tinha ânimo para sair de casa, não tinha quem fizesse ele sair, e ele dizia que não adianta remédio. Ele tomava remédio como se estivesse comendo bombom, e os remédios não surtiam nenhum efeito. Podia parar, tomar, não surtia efeito. O que foi que fez a diferença? O tratamento para a depressão que o espiritismo propõe, que o Kardec no final vai trabalhar, que nós temos realmente um tratamento específico para depressão obsessional, né? Pode passar. Então, reportemos-nos ao que dissemos no início sobre a maneira como age o espírito e figuremos um médium envolvido, penetrado pelo fluido perispiritual de um mau espírito. Para que o fluido de um bom espírito possa agir sobre o médium, é necessário que ele penetre esse envoltório, e sabe-se que dificilmente a luz penetra em nevoeiro espesso. Conforme o grau de obsessão, o nevoeiro será permanente, tenaz ou intermitente, e consequentemente mais fácil ou menos fácil de dissipar. Então, diz que a gente fica envolvido numa atmosfera densa. É necessário que a luz dos bons espíritos atravesse essa atmosfera, dependendo da situação, é mais fácil ou não. Às vezes a gente tem um momento de crise, a gente tem uma tristeza aqui ou ali, uma influência momentânea, mas às vezes ele vai ganhando um terreno, torna-se bem mais longo, e aí o procedimento é outro. Continuando. Aí ele diz um desenho, né? Nosso correspondente em Parma, na cidade da Itália, o senhor Superchi, enviou os 2 desenhos feitos por uma vidente, representando perfeitamente essa situação. Num dele, vê-se a mão do médium envolto numa nuvem escura, a imagem do fluido espiritual dos maus espíritos, atravessado por um raio luminoso que vai clarear a mão. É o bom fluido que a dirige e se opõe à ação do mal. No outro, a mão está na sombra e a luz está em volta do nevoeiro, que ele não pode penetrar. Aquilo que o desenho limita a mão deve entender-se em relação ao corpo inteiro da pessoa. Então, às vezes, você está muito ruim, não está bem, você vai receber magnetismo, o passe, né? É aplicado. Quando alguém impõe a mão, os espíritos utilizam o meu fluido do médium,
o fluido dos espíritos soma-se e tenta atravessar o fluido mal que está em torno de mim. Às vezes acontece, passa. Por quê? Porque às vezes não é grave, porque às vezes eu estou disposto, porque às vezes naquele dia eu faço uma prece sincera e ele atravessa e eu consigo sair de uma crise. Às vezes você aplica o passe e bate, não chega na pessoa, ela não absorve, É muito importante a gente ficar atento. E eu até recomendo com muita cautela, assim, é uma recomendação para os dirigentes da casa, para os trabalhadores da casa. Observe que às vezes o mau espírito, ele tira ou a pessoa que está precisando da reunião. Por quê? Porque ele sabe que levando para uma sala, se a pessoa não tiver pronta, ela não vai receber uma energia. É necessário que ela escute, é necessário que ela tenha conhecimento para poder ter força para vencer. E eu já notei isso, é muito comum. Os casos, o tratamento espiritual ele é composto de aplicação de magnetismo e de tratamento espiritual. Aí o que é que acontece? Quando as obsessões são graves, é muito comum a pessoa dizer assim: eu não consigo assistir à reunião. E aí ela é retirada da reunião. Ao ser retirada, o que é que acontece? Ela não escuta, às vezes, a palavra que ela precisava ouvir. E ela precisa ouvir para poder sair daquela nuvem. Porque veja aqui, claro, caso clássico. Às vezes você recebe o passe e não recebe. Não bate, mas é muito, muito comum isso. Então, insistam, permaneçam com a pessoa. Permaneçam. Ela só deve sair se tiver realmente uma situação muito ruim, mas o máximo que ela tem que fazer é assistir o tratamento espiritual, a reunião do Evangelho, que é nos domingos, né? Às vezes a pessoa não entende, mas por que eu preciso do Evangelho para depois é que eu tomar o passo? Precisa, porque o conteúdo doutrinário faz você refletir, você ganhar força e você absorver. É muito importante ouvir, é muito importante. E a estratégia dos maus espíritos tirar as pessoas. Assim, como já faz tempo que a gente trabalha com isso, eu vou anotando, né? Assim, de novo, obsessão grave, a pessoa não aguenta, tira e a pessoa não escuta. Aí continua Kardec. Ora, aí ele vai explicar como é que a gente vence uma obsessão. Quando dois homens lutam corpo a corpo, é o de músculo mais forte que vencerá o outro. Com o espírito não se luta corpo a corpo, mas de espírito a espírito. É ainda o mais forte que será o vencedor. Aqui a força está na autoridade que se pode exercer sobre o espírito, e tal autoridade está subordinada à superioridade moral. Então a gente não vai vencer nenhuma obsessão com nenhum meio externo. É sempre através da moralidade. Aí continua Kardec. A superioridade moral é como o sol que dissipa o nevoeiro pela força de seus raios. Esforça-se para ser bom, esforçar-se para ser bom, para tornar-se melhor, se já se é bom, purificar-se de suas imperfeições, numa palavra, elevar-se moralmente o mais possível, tal é o meio que adquiriu o poder de comandar os espíritos inferiores para afastá-los. Do contrário, eles zombarão nas vossas injunções. Isso aqui, gente, é muito importante, essa superioridade moral que se dá pelo esforço para se tornar bom. Conversando com uma pessoa, ele me fez um relato, e eu disse assim: rapaz, são as mesmas experiências que eu tive. Comecei no espiritismo muito cedo, com 9 anos de idade. Era uma criança no meio de pessoas idosas. E ele me falou um caso, vou citar o caso dele, e eu vou, porque também vi em outros nomes, com outros nomes, né? Ele contou para mim assim: Cícero, era um centro bem pequenininho. A mulher chegou amarrada. Ninguém segurava a mulher. Ninguém segurava aquela mulher, era 3, 4 homens segurando. Entrou amarrada no centro. A senhora, o presidente lá da sessão, disse assim: desamarra.
Mas minha senhora, se eu desamarrar isso aqui, a gente está apanhando ali de todo mundo, não sei o quê. Se eu desamarrar, a mulher vai quebrar tudo assim. Desamarre, porque isso aqui é uma casa de oração e é em nome de Deus que ela entrou. E é em nome de Deus que ela vai ficar. Desamarrou. Isso é autoridade moral. Ela disse: o Espírito não manda. Quem manda sou eu. Por quê? Porque aqui eu estou em nome de Deus. Então o Espírito não manda. Agora tem que ter superioridade moral. A superioridade moral não, vejam. Tornar-se melhor, esforçar-se para ser bom. Tornar-se melhor se já se é bom. Então é isso que faz com que a gente comande um mau espírito. É a nossa vontade de ajudar. A intenção de vê-lo melhor, que a gente está em nome de Deus querendo que ele se melhore. Então, se nós não tivermos isso, e essas pessoas eram pessoas às vezes que tinham noções tão elementares de espiritismo, tinham um básico, mas tinha essa autoridade moral. Hoje em dia, chega uma pessoa com um problema espiritual, fica todo mundo passa para um vai, tu vai, o outro vai, fica todo mundo desesperado e ninguém sabe o que fazer com o mau espírito. E é a coisa mais simples do mundo. Basta você impor a autoridade para você dizer: olha, você está num grupo, respeite a nossa casa. Ponto final. Mas hoje em dia a gente morre de medo dos espíritos. Chega alguém com um processo obsessivo grave, quando a pessoa cai ali no chão, você já fica todo mundo assustado: o que é que faz, o que é agora, pelo amor de Deus? Bate um desespero. Isso antes era a coisa mais comum que tinha. Reunião pública, mesinha como essa, os médios aqui, deu uma conversa da gente vieram 3 caíam. E as pessoas iam lá com tranquilidade e resolviam, e as pessoas saíam boas. Baseado em quê? Na autoridade moral. Nós não podemos nos submeter aos maus espíritos. Nós devemos nos impor, não com prepotência. Vocês estão entendendo, né? Petulância nem arrogância. É nos impor não do bem. Porque Deus nos deu essa autoridade. Ele nos dá. É em nome do bem. Você quer ver o bem? Pode ir com fé que vai dar certo. Continuando. Contra um espírito. Essa aqui foi uma carta. Era um senhor, um coronel, não lembro qual é a patente do exército. Ele manda uma carta para o Kardec porque ele está cheio de doença. E ele diz assim: eu tenho certeza que essa minha doença é um espírito. Então ele estava com umas doenças. E é maravilhosa essa carta, embora eu tenha pego só um trecho, porque o Kardec sabe que não é uma obsessão. O Kardec diz assim: nada do que você está dizendo me dá indícios de que é uma obsessão. Mas, como ele acreditava que era, aí o Kardec diz: se for, faça assim. Então ele vai dar uma dica de como aquele homem vai se comportar. Mas olha a beleza, eu acho que Kardec é a sensibilidade. Eu sempre tenho passado para o pessoal do atendimento fraterno como exemplo de como se faz o atendimento fraterno. A pessoa chegou lá dizendo: eu tenho um espírito perto de mim. Não adianta você dizer que não tem, porque ela já acha que tem. Se você percebeu que a pessoa tem certeza que a vida dela não anda porque tem um mau espírito, e você de alguma maneira percebeu que é muito mais algumas questões dela, olha o que o Kardec fez. Ele não desmentiu, ele diz assim: eu não consigo perceber do jeito que você, mas se for, faça o seguinte. Ele dá recomendações para quando a gente está sofrendo uma obsessão. Contra o espírito é necessário lutar de espírito a espírito, e o mais forte vencerá. Em caso semelhante, é preciso esforçar-se por adquirir a maior soma possível de superioridade pela vontade, pela energia e pelas qualidades morais, para ter o direito de lhe dizer: vá de reto. Assim, se estiver nesse caso, não será com a espada de coronel que o vencereis, mas com a espada do anjo, isto é, a virtude e a prece. Quer combater uma obsessão? O primeiro passo: cultive as virtudes, melhore seus pensamentos. Segundo, faça prece. Ore ao seu anjo da guarda para ele lhe ajudar. São as 2 recomendações. Aí aqui ele vai dizer o que é, como é que os espíritos nos atacam. Olha o que o cara é dizendo. A espécie de terror e a angústia que experimentais nesse momento é um sinal de fraqueza que o espírito se aproveita.
Como é que o Espírito se aproveita de nós? Como é que começa o processo obsessivo? No terror e na angústia que a gente sente. A gente começa a ficar com medo. Vai dar errado, as coisas vão acontecer. O terror e a angústia, a ansiedade, a tristeza, são os dois primeiros passos. O Espírito se aproveita porque é um sinal de fraqueza nossa. Não foi o Espírito que nos colocou o terror, não foi o Espírito que nos provocou a angústia, é a fraqueza nossa. O Espírito só chega para dizer, vai dar tudo errado. Tem alguém que está fazendo alguma coisa contra você. Pronto, a gente é fraco, acabou-se. O que tem de comunicação sendo recebida em grupos espíritas, dizer, olha, tem alguém fazendo trabalho contra você. A gente é fraco, meu Deus, eu estou fazendo um trabalho. Pronto, o Espírito tomou conta. Porque a gente nunca lembra assim. Tem alguém fazendo um trabalho, mas não tem um anjo que está me protegendo. A gente não lembra, né? A gente só lembra, tem alguém fazendo um trabalho. Dominai o medo e com a vontade triunfareis. Primeiro passo, dominar o medo. Não ter medo. Primeiro passo, não tenha medo. Tomai a iniciativa resolutamente, como fazeis ante o inimigo. E crede-me, vosso muito dedicado e afeiçoado Allan Kardec. Então ele diz, crede. Tome seu medo, tenha vontade, as coisas vão se resolver. Essa é a recomendação de Allan Kardec para esse coronel e para todos nós. Continuando. Aí, antes de esperar, isso aqui é genial. Isso aqui a gente tinha que ler todo dia. Antes de esperar dominar o mau espírito, é preciso dominar-se a si mesmo. Antes de estarmos preocupados com os maus espíritos, e nós? O que a gente está fazendo para dominar nós mesmos? De todos os meios para adquirir a força de consegui-la, o mais eficaz é a vontade secundada pela prece. Quer afastar os maus espíritos, quer melhorar de vida, faz prece. Não tenho nem força para fazer uma prece. Está difícil. Você precisa ter a vontade secundada pela prece, ou seja, acorda de manhã, faz a prece. Todos os dias, ao acordar de manhã, terminou a tarefa. Imagina, gente, eu não sei quantas pessoas aqui estão empregadas. Mas se tiver alguém aqui empregado, ao terminar seu dia, eu sei, o trabalho está difícil, está complicado, não sei o quê. Eu faço um prece de agradecimento, porque tem tanta gente que não tem emprego. E a gente deve santificar todas as oportunidades que tem. A gente deve secundar as nossas ações pela prece. Pela prece. Um dia desses, umas 2 semanas eu estive bem ruim, bem doente, assim. Estava no hospital lá, e depois eu disse assim, meu Deus, eu não sou grato. Porque eu tenho a oportunidade de estar no hospital. Tanta gente que deve estar passando a mesma situação que eu e não pode ter acesso ao hospital. Mas aí a gente fica desesperado para sair do hospital. Enquanto tem gente desesperada para entrar, para poder ter uma ajuda. Vê como a gente é insatisfeito? Então, se não tem a vontade secundada pela prece, não dá. A prece de coração, entenda-se, não de palavras no qual a boca participa, mais que o pensamento. Então, não é só falar, tem que sentir. É necessário pedir ao seu anjo de guarda e aos bons espíritos que nos assistam na luta. De novo, a ênfase no anjo da guarda, vocês sabem que a campanha é minha, evoquem os anjos, chamem os anjos para perto. Mas não basta me pedir que expulse o mau espírito, é necessário lembrar-se da máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. E lhes pedir aos anjos e aos bons espíritos, sobretudo, a força que nos falta para vencer as nossas más inclinações, que para nós são piores que os maus espíritos, pois são essas inclinações que os atraem, como a podridão atrai as aves de rapina. Então ele tem que pedir força para controlar a língua, controlar os maus pensamentos, o julgamento. Isso é que a gente tem que pedir força, porque sozinho a gente não consegue. Quem estiver achando que sozinho vai conseguir combater os seus vícios, ledo e engano. Se você não chamar o anjo da guarda, os bons espíritos, não é para dizer, Senhor,
arrume aqui minha casa, a meu filho, a minha nora, não sei o que. Não, é para chamar os bons espíritos para controlar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Porque enquanto eu não controlar, eu vou continuar atraindo mau espírito, trazendo mau espírito para dentro de casa. Então eu preciso controlar as minhas más tendências. Orar pelo espírito obsessor é retribuir-lhe o mal com o bem e mostrar-se melhor que ele, o que já é uma demonstração de superioridade. Com a perseverança, a gente acaba, na maioria dos casos, por conduzir-os a melhores sentimentos, transformando o obsessor em reconhecido, transformando o obsessor em um reconhecido. Pode passar? Por vezes, a maior parte dos casos a gente resolve com a prece, com a mudança interna. Por vezes, entretanto, acontece que a subjugação atinge o ponto de paralisar a vontade do obsedado e que deste não se pode esperar nenhum concurso valioso. É sobretudo então que a intervenção de terceiros se torna necessária, quer pela prece, quer pela ação magnética. Então, às vezes o caso de obsessão está tão grave que a pessoa não consegue reagir. Por vezes, não tornemos isso regra. Às vezes eu perdi as forças e aí tem que ir para uma reunião, não tem plano B. Você tem que ter reunião mediúnica, tem que ter aplicação de magnetismo, tem que evocar o espírito, não tem outra saída. Quando o nível está muito forte, é esse o caminho. Não existe outro caminho. Não adianta mandar ler livro, avaliar isso que a pessoa não vai conseguir ler. Não diga assim, ore sozinho, às vezes ela não tem força de orar. Às vezes eu queria só registrar que a maioria dos casos nosso a gente está tranquilo, tá bom? A maioria dos casos a gente consegue resolver com a prece. Essas são as exceções. Continuando, que ele vai trabalhar esse caso. Nesse caso, onde a pessoa não tem forças, a ação magnética terá por efeito penetrar o fluido do obsedado como um fluido melhor e desprender o fluido do espírito mau. Gente, você fica com uma obsessão grave, seu corpo fica envolvido de tal maneira, fica impregnado do fluido, que é necessário receber magnetismo no momento para livrar-se disso. Ao operar, deve o magnetizador ter o duplo objetivo de opor uma força moral a outra força moral e produzir sobre o paciente uma espécie de reação química para usar em comparação material, substituindo um fluido por outro fluido. Ou seja, quando você aplica aquele magnetismo, você está fazendo uma limpeza na pessoa, porque ela está impregnada de fluido pernicioso. É preciso nesses casos. É engraçado que fica, eu lembro de um caso de obsessão grave que eu acompanhei, que a casa da pessoa ficou impregnada. Aí a pessoa, ele ficava trancado no quarto o dia todo, e aí quando a gente entrava lá, sentia um mau cheiro, e a moça que trabalhava era um pai, um senhor de idade, ele entrou em processo depressivo com a morte da mãe, com outras circunstâncias, e esse rapaz, que era um engenheiro, uma pessoa viajada, tinha trabalhado em Israel, mas entrou nesse processo, e a moça dizia assim, olha, a gente limpa tudo aqui, lava as roupas, limpa esse quarto, mas esse cheiro não sai, não tem quem tire esse cheiro daqui. Por quê? Porque não era material, era o cheiro que exalava do fluido. Então não ia só, a limpeza não resolvia. Assim, ele não só opera o desprendimento salutar, mas fortalece os órgãos enfraquecidos por uma longa e por vezes vigorosa dominação. Então é necessário um magnetizador para agir nesse caso. Pode passar. Esse negócio ali está ok, né? Tá não? Tá. Não, parece que ele está 5 minutos atrasado. Mas vai dar tempo. Tenham fé que eu vou terminar esse texto. É preciso dizer ainda que a gente muitas vezes responsabiliza os espíritos estranhos por maldades pelos quais elas não são responsáveis. Aí o Kardec já terminando o texto, esclarecendo, pelo amor de Deus, não vamos jogar tudo na culpa dos espíritos, né? Certos estados mórbidos, né, certas doenças e certas aberrações que são atribuídas a uma causa oculta são por vezes devido exclusivamente ao espírito do indivíduo. Então tem vezes que é só o indivíduo mesmo, não vamos fantasiar também não. Aí ele coloca aqui, ó, as
contrariedades, frequentemente concentradas em si próprio, os sofrimentos amorosos, principalmente, têm levado ao cometimento de muitos atos excêntricos que erradamente são levados à conta da obsessão. Muitas vezes a criatura é seu próprio obsessor. Então aqui, 2 elementos onde a gente vê assim, que tem que ficar muito atento com a obsessão. Contrariedade. Se você teve uma contrariedade, um desgosto, opa, não veio de fora. Você não acordou entristecido. Alguma coisa lhe desagradou. Então é uma contrariedade sua. É que as pessoas não entendem assim. Mas agora eu estou ali e tem um espírito perturbando? Tem, mas ele não foi o determinante. Você o atraiu. Quem foi a causa foi você mesmo. Outro, muito comum, é questões amorosas, sofrimentos amorosos. Tem muita gente que entra em processos obsessivos sérios por conta de fim de relacionamento, porque o outro não gosta do mesmo jeito, porque a relação não é saudável. Calma, aí não vá colocar para os espíritos não, hein? É igual o pessoal diz assim, não, é porque meu marido é meu karma. Karma não é uma palavra boa. Primeiro que karma não é espírita. O problema é que você escolheu errado, não prestou atenção, né? Ele me enganou, o produto não era tão bom quanto parecia, ele escolheu errado, e agora não diga, é porque na outra vida, não põe a culpa na outra vida, não, que você escolheu foi nessa mesmo. Agora você devia ter prestado mais atenção, olha, observar melhor. Aí comprou gato por lebre, agora não vai botar a culpa na obsessão não, né? Então, às vezes a criatura é o seu próprio obsessor. Acho que a gente é isso último. Então está na Revista Espírita 62, como eu falei, tem mais 4 longos artigos, mas aqui a gente faz um apanhado geral da obsessão. Então o que a gente vai fazer? Regra geral, quero afastar os maus espíritos, prece, mudança de pensamentos. Regra geral. Casos mais graves, aplicação de magnetismo, evocação do espírito vinculado. Essa aplicação do magnetismo tem que ficar algum tempo, porque o corpo da pessoa fica envolvido nesse fluido mal que o domina. Então, basicamente, o procedimento é esse. É necessário um estudo, uma análise criteriosa, examinando muito bem se é uma obsessão ou não. É necessário vincular atendimento fraterno à reunião mediúnica. O tempo inteiro. Não se resolve obsessões graves só com atendimento fraterno. Não se resolve apenas com a reunião mediúnica. Você tem que estar junto, os dois tempos, os dois trabalhando. E com a aplicação dos passes. A aplicação do magnetismo é necessário nesses casos mais graves. Cuidado, nem todo caso é grave. Tem que se observar, pedir ao anjo da guarda as orientações. Então aqui nós temos as causas e os meios de combate. Acho que ainda dá tempo de vocês fazerem alguma pergunta, alguma colocação. A minha proposta era de apresentar esse texto para vocês. E agora eu deixo a palavra, sei que tem pouco tempo, mas deixo a palavra com vocês. Se alguém tem alguma dúvida. Opa, eu vim já. Pronto. Tá certo. Além desses pontos que você falou no final para dar uma sessão, tem também o refazimento moral, né? Sim. A parte do paciente que também tem que fazer a sua parte. Sim. Refazimento moral. Sim. A transformação moral, depois que você sai do processo obsessivo, é seguir, lembrar das palavras de Jesus. Ela vai, limpa a tua casa. Porque senão falando do espírito que ele tinha expulso do rapaz, que era endemoniado, senão este volta e traz outros tantos. Ou seja, se não tiver uma mudança, o mesmo espírito que a gente moralizou na reunião mediúnica volta e ainda vem com mais. Por quê? Porque agora a gente não tem a desculpa da ignorância. Então é importantíssimo, é fundamental a transformação moral. A transformação moral, que é o progresso espiritual, o melhoramento, ele é para todos, hein? Porque muitas pessoas dizem assim, mas eu não estou sentindo nenhuma obsessão.
é porque as pessoas só classificam a obsessão o aspecto mais grave, mas há muitas influências de maus espíritos nos determinando coisas como, às vezes a gente poderia estar fazendo uma atividade no bem, né? E não faz. Às vezes a gente prefere ficar em casa, vai ficando deitado. Olha o relógio do tempo passando, hein? E domingo a domingo, e a gente fica no domingo, aí assiste o jogo, assiste aqueles programas educativos que passam no domingo, aí série que não tem mais fim, a gente lê, aí vai dizer assim, mas Senhor, eu assisti 65 séries, assisti Vingador, deixa eu só. Eu assisti com está com depressão. Sim. Quase magnetismo. Nós sabemos que trabalha todos os centros de força. E o quase dia chamado das casas espíritas. Como é que esse assistente sai dessa aplicação desse passo? O ideal, quando você tem uma obsessão grave, se você tem uma obsessão grave, é que a pessoa receba os procedimentos, porque quando a pessoa não conhece as técnicas, os procedimentos magnéticos, os magnetizadores clássicos, os magnetizadores contemporâneos, se eu não conheço, o que é que vai acontecer? Você pode substituí-lo apenas realmente pelas imposições de mãos. Você vai ser inspirado pelo anjo da guarda, evoca um bom espírito que me inspire, mas é melhor que ele esse passo seja a parte, demore um pouco mais. Porque se for aquele passo muito rápido, num caso de obsessão muito grave, a pessoa numa depressão muito profunda, há um alívio, mas é como tomar, digamos, aerosol. Você respirou ali, ok, mas não é a mesma coisa, né? Então, o ideal é que você já sabe, a casa conhece, o grupo recebeu, aí diz assim, pessoal, fulano está numa obsessão grave, uma depressão profunda, vamos receber antes. Aí você aplica um passo de 5 a 10 minutos, com mais tempo, com mais calma, porque aí a pessoa está precisando de uma maior reposição fluídica. É a dica que eu dou, assim, você se preocupa muito com os procedimentos, porque nem todo mundo sabe, mas você fica um pouquinho mais de tempo, certo? Alguma dúvida? Há mais alguma pergunta? Acho que não tem pergunta. Quando você fala do santo bater no seu, né? Como? Eu não entendi. No decorrer que você falou. Sim, da antipatia fluídica. E acontece lá, né? Sim. Mas aí. Qual é o procedimento? Você vê que, né? Às vezes a gente não tem afinidade fluídica com pessoas, às vezes a gente não tem afinidade fluídica com grupos. Vocês vão num local e dizem não gostei. Às vezes a gente vai num local e diz não gostei. Às vezes não se sente bem com ambientes físicos, né? Às vezes você vai visitar uma casa de um amigo seu, mas quando chega na casa, a casa não é boa. Não deu certo. O que é que você vai fazer? Primeiro você tem que fazer preces, para você não ficar naquele clima, para não criar uma animosidade, e construir a afinidade fluídica. Agora, realmente tem situações que não dá, né? Por exemplo, alguns gostos e pendores a gente já mudou. Então, não dá para a gente imaginar que se a gente fosse fazer essa reunião aqui, tivesse um carro de som, com um forró, um funk bem alto, que não sei o que, alguém tomando cerveja, que a gente ia conseguir esse clima, não dá. Então tem ambientes que não dá para a gente se harmonizar, deve buscar. Agora, em torno de pessoas, se você sente que tem uma repulsa por alguém, é ir trabalhando com preces para ir vencendo, né? Para ir vencendo. Agora, eu lembro que tinha um tempo que tinha uma ongeriza uma determinada pessoa pública. A pessoa nunca me viu na vida, nunca me viu, mas eu olhava para a pessoa começar a passar mal, assim, eu olhava e dizia, aí meu anjo da guarda disse assim, reze por ele. Eu comecei a fazer todo dia, olha, era uma pessoa que eu não vi, nunca vi na minha vida. Eu comecei a rezar todo dia para eu me controlar quando eu via a pessoa. E aí foi engraçado que
os meus amigos começaram a perceber, quando eu dizia para todo mundo que rezava pela pessoa, e essa pessoa começou a entrar em declínio enquanto figura pública. O pessoal continua rezando, ele está caindo, continua rezando. Então eu disse assim, porque me despertava, mas eu comecei a me trabalhar. E olha que é uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, nunca, assim, só as atitudes me incomodavam tanto que quando eu olhava, eu me sentia mal. Então a gente tem que ir trabalhando, porque senão a gente vai ficar refém do meio, né? Eu vou ficar assim, só vou estar bem se eu não poder ver uma pessoa, isso não existe, né? Mas o que acontece de ter antipatia fluídica existe. Oi. Pronto, você. E aí, isso. Há uns anos atrás, você estava numa reunião que era um grupo de amigos. Não era um centro espírita, a gente tinha um grupo de amigos, eles eram velhos. E a gente fazia reunião semanalmente. Toda quarta-feira. E chegou um caso lá pra gente. Cadê um amigo que eu vejo de organização? A gente tem tudo para ajudar, né? Por várias semanas a gente estava complicado resolver o caso dele. Tenso, a gente saía da reunião assim, exaurido. Tanta energia que todo mundo se prendia para tentar ajudar. Aí, por orientação, inclusive do espírito que estava conduzindo, exatamente, estava conduzindo, ele orientou a procurarmos um centro de canto para levar esse caso, mas o centro não é sério, não de aquela, enfim, sacrifício de animais, enfim, ele estava no centro de candomblé, porque o caso exigia isso, né? Exigia isso, que você acha disso? E realmente nós levamos e melhorou bastante. Orações dele, foi bem interessante isso. É assim, do ponto de vista espírita, não faz muito sentido. Do ponto de vista espírita, não faz sentido. Porque não existe um trabalho que é de um contra de outro. Não existe. O que acontece é que provavelmente o grupo de vocês ainda não estava acostumado como tratar. Que é assim, a primeira coisa, o espírito guia, você teria que ter perguntado a ele assim, mas por que a gente não consegue? O que nos falta? A pergunta é, o que nos falta? O procedimento o processo em Allan Kardec, que é o processo que é aplicado no CEAL, que o bem aqui também aplica, ainda a mediunidade está sendo trabalhada, mas eu sei que os caminhos que estão sendo desenhados quando você vem uma pessoa com um processo obsessivo grave, a gente não dá voz ao nosso espírito. Não é assim. Nunca dá voz a ele. Primeiro, você dá a voz ao anjo da guarda da pessoa, ao guia do grupo, para ele dizer o que é que vai fazer. Então, nos diga como é que nós vamos nos dirigir. Como é que o trabalho deve ser feito. Depois que o guia do grupo ou o anjo da guarda daquela pessoa diz, ele prepara tudo, ele diz, o espírito é de tal natureza, vai ser necessário agir assim, cuidado com isso, então ele vai dando as dicas gerais. Passado essa primeira fase, aí a gente vai para o novo espírito. Porque quando a gente dá logo a voz a ele, o que é que acontece? Ele ganha o médium. Mas foi dito, sabia? Foi dito pelo espírito que estava lá conduzindo, ele deu exatamente essa diretriz. Pois então, aí você tem que dialogar e perguntar o que é que está acontecendo. Porque não tem, assim, outra saída que não seja. A aplicação do magnetismo, ele está frágil, a pessoa está frágil, a parte dela está sendo feita, o que é que ela não está sendo, o que é que não está... Porque você tem que ficar sempre perguntando, nós estamos fazendo o que o... Nesse caso, enquanto esse rapaz que estava lá, ele havia desencarnado por suicídio. Pronto, então você tem que moralizar o espírito. Então, se ele acorda da realidade dele, toma situação, como é que se diz assim, toma consciência do que está acontecendo, ele não teria por que continuar obsediando. Agora, teria que trabalhar assim, e a pessoa, ela se sente culpada, o caso, o encarnado, se sente culpado, ele não se sente, acha que faltou fazer alguma coisa, talvez isso o leve a atrair outros. Agora, direcionar,
teria que explicar assim, o que é que o outro grupo faz que um grupo espírita não faria. Porque não tem nada que possa ser feito. Então, todos os trabalhos, todos os grupos, vejamos que muitas desobsessões não ocorrem nas igrejas evangélicas. Em qualquer grupo onde se envolve fluidicamente, envolve o espírito, você não dá certo. Não tem muita diferença. Mandar para um outro grupo não é muito comum, do ponto de vista espírita, não tem uma boa explicação. A crença do obsessor e do obsediado não influenciam nesse? A crença dos médiums eu acho que é um elemento mais determinante. Eu já percebi que muitas vezes os médiums, às vezes ali, dizem assim, olha, eu acho que isso aqui está muito carregado, precisa de uma limpeza, alguma coisa. Aí tende a mandar, porque na revista espírita, por exemplo, o Kardec evoca espíritos de matizes culturais completamente diferentes. Então ele evoca um indiano. Aí uma senhora, ela pede preces. Aí ele diz assim, mas eu não sei as preces hindu. Ela diz assim, qualquer prece nos chega ao coração, auxilia. Então ele não precisa da prece original, da matriz cultural dele, porque o que importa é a energia, né, uma palavra que eu vou usar, para envolver a pessoa. Então, é isso. Oi. Tenho uma dúvida, assim, em relação, no caso da obsessão, né? Muita coisa eu já peguei aqui, mas assim, quando você está com uma pessoa que está passando por esse problema e acontece em casa de uma manifestação assim, qual é a orientação que você dá para a gente? No meu caso, eu que não tenho muito entendimento. Anjo da guarda. Diga para a pessoa, você tem um anjo da guarda, ele tem um espírito bom do seu lado, olhe para ele. Você tem dois caminhos. Todo mundo aqui tem dois caminhos. Estou passando por um processo obsessivo, estou sentindo um mau espírito. Do seu lado tem um anjo da guarda. Tem um anjo da guarda, tem um espírito que quer lhe ajudar. Olhe para ele. Foque no seu anjo da guarda. Peça ajuda a ele. Para que a pessoa saiba que ela tem uma outra opção. Porque a gente vai se entregando. Então, anjo da guarda, pedir a assistência dele. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai lá atrás do capítulo prece por aquele mesmo que ora, a primeira prece para si que deve ser feita é a prece do anjo da guarda. Está lá no Evangelho. Leia sempre isso. Chama o anjo da guarda e diga, meu anjo, me tire daqui. E você, conversando com a pessoa, diz, olha o seu anjo, ele está do seu lado, ele vai te tirar. Se a pessoa tiver alguma percepção mediúnica, que ela está sentindo espírito, e ela quiser sair, ela vai ver o anjo da guarda do lado. O anjo da guarda está lá para ajudar. É só ela conseguir ver isso. Se ela tiver inconsciente. Se ela tiver o quê? Se ela não tiver. Se ela entrou consciente, você vai aplicar passos. Aplique passos. Não se aplicar passos, seu anjo vai lhe inspirar. Faça movimentos com a mão, do jeito que vier, no sentido que você acha que está limpando. Faça enquanto você achar que está. E vá chamando o anjo e falando com a pessoa. Acorde. Em nome de Deus, acorde. Você tem um anjo. Não se entregue e aplique passo. Depois que você percebeu que ela está mais limpa, as palavras que eu estou usando, gente, é só para a gente se entender. Tecnicamente, assim, não estou tudo errado, tá? Mas é para a gente se entender. Percebeu que a pessoa está mais limpa, você faz um agora mais calmo para ela ir acordando. Para dizer, você está melhorando. E o fluido é no sentido de imagina um carinho. Tá aqui. Se for uma pessoa próxima, pode tocar. Não tem problema. Se não for uma pessoa próxima, aí você. Mas quando é pessoa próxima, nada como um abraço. E diz, seu anjo está pronto. É isso. Pronto? Tem a pessoa. Tem que agradecer o Cícero, né? A voz foi muito boa. Só avisando que dia 28, às 16 horas na beira-mar, em frente ao Náutico, vai ter o tema, né? O que é Espiritismo no Brasil, ou do Abril Espírita, né? Vai ter o Luciano Claro lá e a Suzy Holanda, que vão direcionar as atividades. E agora o Cícero vai fazer nossa prece final.
Já parece curto hoje, né? O tempo já foi. É que as minhas pressas às vezes é 10 minutos, aí não dá, hoje tem que ser uma curtinha, né, gente? Vocês tá bom? Aqueles que desejarem fechar os olhos assim, façam. Busquem seus anjos. Sintam ao lado um anjo da guarda. Você que está passando por uma dificuldade, peça nesse momento para ser abençoado. Receber, na linguagem católica, receber uma graça. Na linguagem espírita, receber um fluido que vai lhe ajudar no processo de cura. Bom, fechem os olhos e sintam a luz dos anjos. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, a Ti somos gratos, Pai, pela oportunidade que nos concede. Rogamos a Jesus que aqui se encontra, que estenda a sua mão socorredora a cada um de nós. Ampara-nos, Jesus. Dai-nos forças. Ergue-nos. Somos frágeis. Já estamos quase sem forças. Mas em Ti, Jesus, depositamos a nossa fé. Que os nossos anjos nos sustentem, que tenhamos a força para vencer a nós mesmos. Abençoa, Jesus, as nossas famílias, os nossos lares, a todos aqueles que precisam de uma gota do Teu amor, Jesus.